Voltamos a apresentar Tribuna Livre, a vez e a voz do povo, na Capital FM. Bom dia. Bom dia para você que está conosco nesta manhã. Agradeço a sua audiência e a sua preferência. Continue sintonizado conosco, você aí do interior, que está com a gente aí da Rádio Capital de Miranda. Alô Miranda, bom dia, um abraço. Também ao pessoal de Bodoquena, agradeço a todos vocês. Vamos também aí mandar aquele abraço especial a Jardim Guia Lopes, Bonito, Bela Vista, sintonizados no programa Tribuna Livre. Estão conosco aí através da Rádio Laguna. Jardim, um abraço a todos vocês. Você que participa com a gente aqui, olha, Marquinhos, bom dia. Que piada é essa, hein, Marquinhos? Pior do que essa piada, só os 315 dias sem promoção da Polícia Civil. Um abraço para você. O pessoal já aproveita para mandar aquele recadinho, né? Um abraço a todos vocês. Marquinhos, bom dia, viu? O Dalberg, taxista, participa com a gente dizendo que foi demais, viu, Madu? Que tá difícil. Demais que você entendeu. A você que está conosco pelo Facebook, ao Tanaka Cesaretti, bom dia, Tanaka. A Keila Ramires Pereira também conosco, o Fernando Nando participando, ao Maicon Souza de Arruda, pedindo para o prefeito Marquinhos Trade passar ali na Avenida Cândido Garcia de Lima, no Nova Lima, para ele ver o serviço mal feito da empresa que plantou as palmeiras. Segundo o nosso amigo Maicon, todas estão tortas no canteiro, parece até que vai cair. Tá dado o recadinho aí, Maicon, mas também já vou encaminhar daqui a pouquinho para a assessoria do prefeito municipal. Nosso muito obrigado a todos vocês que participam. O Elcídio Martins Lopes, lá em Miranda. Alô, Elcídio, bom dia para você. O Rodrigo Feitosa Fontoura também participa conosco. O Luiz Carlos Cedrão Júnior. Alô, Luiz Carlos, bom dia. A Márcia Pimenta, o Thales Thiago Viana, o Rodrigo Souza, o José Carlos Prado, o Franklin Nascimento Coelho e a Priscila Arraes. A todos vocês, o nosso agradecimento pela participação. Hoje, aqui no programa Tribuna Livre, nós temos dois convidados, né? O deputado Coronel Davi, que conversa com a gente daqui a pouquinho, e também conosco já no estúdio, o vereador Eduardo Romero, a quem agradeço a participação no programa Tribuna Livre. Vamos iniciar esse bate-papo, não é, Carmen Sestari? É verdade, vamos começar. Bom dia, vereador. Bom dia, Carmen, bom dia, Marquinhos, bom dia, Madureira, o rei das piadas. Ruins, né? Você acredita? Eu acho que essa de hoje, Madureira, do espelho, daria uma boa cena teatral. Agora, com piada, ela ficou meio comprometida. Não só essa, não só de hoje, viu? Mas tá certo, né? Tentando agradar o Madureira. Não é agradar, na verdade é para não desestimular, né? Para que ele continue aí tentando, viu, seu Madureira? Mas é só para dar uma força, porque todo mundo diz que a piada do senhor é bem fraquinha. Não, tem a sua importância. Vamos falar de um assunto muito mais importante aqui, relevante realmente. A gente tem assistido de maneira estarrecedora o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Agora, nesse momento, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, já são 10 mortes causadas pelas fortíssimas chuvas, mas o descaso com a questão do crescimento populacional, do crescimento habitacional. Ali, claro, as características do Rio de Janeiro são muito diferentes das de Campo Grande, por exemplo. Cidade de morro, que tem o mar, tem a montanha, a ocupação indevida do solo, e aí causa essa tragédia que, mais uma vez, né, se repete no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando disso? Porque há necessidade, o Brasil e o mundo discutem cotidianamente a questão do desenvolvimento sustentável, né? E isso começa necessariamente nas câmaras de vereadores, nas câmaras municipais. É no município que isso tem que começar. E aqui em Campo Grande, em uma única discussão e votação, vai ser votado um projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Eduardo Romero, que está aqui com a gente, doutor Lívio, que altera, suprime e acrescenta dispositivos da Lei Complementar 153, de janeiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Imposto Ecológico. O que exatamente é isso, vereador Eduardo Romero? Bom dia. E claro, e qual a justificativa para a criação de um imposto, né? Que acho que, que a população já fala, mais um imposto. Bom, primeiro, nossa solidariedade a todas as vítimas do Rio de Janeiro, né? E dizer, Carmen, que a questão ambiental, ela não manda recado. Quando a natureza resolve se manifestar, ela vem com a sua força mesmo, né? Nós temos aí vivenciado, Campo Grande é um exemplo disso,
A gente tem presenciado aí chuvas de 1 hora que trazem a quantidade que era prevista por mês, às vezes até mais do que isso, né? E que tem gerado transtornos na cidade também. Nós temos hoje já conhecidos mais de 40 pontos de alagamento e de enchente na cidade, que são provenientes de uma série de questões de problemas de drenagem, que já se foi lançado um programa bastante interessante pelo Executivo, que pode ajudar a solucionar boa parte desse problema. A questão do crescimento, por mais que nós tenhamos um planejamento, e olha que Campo Grande é um modelo nacional em termos de planejamento, de instrumentos de planejamento, o Planurb, o plano diretor, mas ainda assim você tem crescimentos desordenados em alguns pontos. E isso acarreta esse efeito cumulativo que vai gerando problemas, né? Especificamente, o que é esse imposto ecológico? A gente não está criando o imposto ecológico não, viu, Marquinhos? Na verdade, é o antigo IPTU verde, ou o IPTU ecológico que era conhecido, e nós estamos alterando essa lei do IPTU verde para que ela seja mais acessível. Por quê? Desde que ele foi criado, ele teve pouco resultado. Porque da forma que a lei foi posta, tem uma boa intenção, mas ela criou critérios muito difíceis de ser atingidos. Por exemplo, ela tem uma somatória de pontos em cima de várias ações. Se eu instalar, na época era o aquecedor solar, nós estamos trocando aquecedor solar por um sistema de placa fotovoltaica. Ou seja, não é só aquecimento de água. Eu posso hoje, até porque tem leis federais incentivando você comprar material de energia solar, então eu posso hoje colocar na minha casa a minha própria geração de energia e isso vai gerar um desconto no IPTU. Só que antes eu tinha que somar todos os pontos e se eu deixasse um de fora eu perdia a isenção, ou melhor, eu perdia o desconto. Que não é muito, o desconto varia de 2% a 4%, mas ele é significativo no sentido de incentivar e estimular. Junto com isso, nós estamos discutindo também uma alteração na lei do PRODES. E a lei do PRODES, que é esse programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social da cidade, ela vai ter também como pontuação se o empresário prevê no seu estabelecimento, por exemplo, instalação de placas fotovoltaicas e energia solar, ele tem 5 pontos a mais para poder somar aí na classificação e ter o benefício do PRODES. Ou seja, a ideia é adequar duas legislações, a do PRODES e o IPTU verde, para que a população de fato possa se sentir mais estimulada para investir, aí, em especial na energia solar. Então, isso aí, na verdade, não é um novo imposto. Esse imposto é uma adequação. É uma adequação. Pelo contrário, você tirar a cobrança do contribuinte que, por exemplo, você resolve fazer um investimento de placa solar na sua casa, você resolve captar água de chuva na sua casa para evitar que ela vá para os bueiros. Você resolve colocar mais área de permeabilidade do que a lei determina. Em vez de você ter lá os 30% da sua área, você tem 70% de jardinagem. Tudo isso ser compensado e reconhecido. Você incentivar isso e dar desconto no IPTU. Isso é muito bom, acho, porque justamente estimula, né, o cidadão que vai investir numa construção a ajudar a cidade, né, a ter economia de médio e longo prazo, porque você tem economia, não é de imediato, você tem economia na instalação, por exemplo, de captação de energia solar, fotovoltaica, enfim, também de captação de água da chuva, mas é impressionante o quanto isso ainda precisa fazer parte da nossa rotina. Né? A questão do lixo reciclável, a questão do aproveitamento até dos resíduos de descartados, né? Ainda falta um longo caminho, mas esse é um início bastante interessante, vereador. E a questão ambiental, Carmen, ela não tem só um sujeito responsável por ela, né? Você precisa dividir as responsabilidades, você precisa ter as ações governamentais, sejam elas da esfera municipal, estadual ou federal, que incentivem, que reconheçam, que promovam políticas públicas nesse sentido. Para o caso da energia solar, nós temos hoje no Estado isenção de ICMS até 2028, no governo federal, linhas específicas de financiamento a juros amortizados para que você possa ter acesso a esses equipamentos e o próprio equipamento possa ser dado como garantia na compra, ou seja, houve uma facilidade em políticas públicas para incentivar. Há 5, 10 anos atrás, era impossível você falar de instalar uma energia solar na sua casa para o seu uso diário, porque era muito caro. Hoje baixou muito, ainda não é totalmente baratinho, mas em comparação ao que era antes, é muito diferente por conta das políticas de incentivo. Esse é o papel do poder público, mas também tem o papel do cidadão. O papel do cidadão para todas as ações ambientais é primeiro pensar que ele precisa mudar comportamento, né? Então você toma um café e se você não cuidar o que você faz com o copo do café que você toma, esse copo pode virar um problema no bueiro da cidade, que pode ajudar a criar dengue, que pode ajudar a entupir esse bueiro, que pode ajudar a ter o problema da enchente. Se você desrespeita, por exemplo, um problema clássico que a gente tem em Campo Grande. Na hora de construir, eu
morador da cidade, respeito a lei de uso e ocupação do solo para poder ter o meu habites. Então eu deixo lá a área permeável que é exigida, só que assim que eu tenho o habites na mão, como eu conheço o sistema de fragilidade de fiscalização da prefeitura, não dá para ter um fiscal em todos os lugares, automaticamente eu arranco a árvore, arranco o jardim e boto calçado em tudo, pensando só no meu conforto e na minha facilidade. Ok. O problema é que quando a chuva chega, ela ao invés de ter um lugar natural para filtrar no solo, ela vai aumentar a velocidade, vai para a rua, vai para o bueiro, vai para as enchentes e daqui a pouco a minha casa está sendo inundada ou alagada. Então é essas consequências que a gente tem que pensar sempre. As ações são conjuntas, a responsabilidade é conjunta. Por isso que o meio ambiente é tido como um direito difuso e coletivo. Não é uma questão individual. Não adianta só você cuidar da sua parte, tem que ser todo mundo fazendo junto. E essas discussões, não é? Como é que vem se intensificando aqui na nossa capital para tentar resolver essa situação que eu falo que é bem parecido com essa situação da dengue. Não adianta só o poder público fazer a parte dele, precisa que a população também ajude. De que maneira a população precisa se conscientizar com relação a isso? Se discute hoje muito sustentabilidade, não é? Questão do meio ambiente. De que maneira a população precisa ajudar? Primeiro, Marquinhos, entender que o meio ambiente é o nosso ambiente, né? Há um tempo atrás, você falava de meio ambiente, as pessoas achavam que o meio ambiente era só o Pantanal, a Mata Atlântica, a Amazônia, Exato. A árvore, o bichinho. Não é isso. O meio ambiente é essa sala, é esse escritório, é onde eu trabalho, é onde eu vivo, onde eu estudo, onde eu moro. Todo o espaço que tem a vida. É a primeira coisa, entender que isso é a questão ambiental. Depois, entender que tudo é uma ação sistêmica. Toda ação tem uma reação. Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos comparar com o nosso corpo. Se você andar descalço num terreno sujo e pisar em um prego enferrujado, você pode furar só o dedinho mínimo do pé, o menor dedinho que você tem, mas você não vai sentir a dor só naquele dedinho, porque ela vai irradiar para o seu corpo inteiro dentro de todo um sistema. O meio ambiente é igual. Quando você arranca uma árvore, ele todo sente. Quando você planta uma árvore, ele todo sente. Quando você cuida bem do lixo, todo o meio ambiente sente. Quando você não cuida do lixo, todo ele sente também. Então, primeiro é isso, ter consciência de que o meio ambiente é todo o espaço que nós estamos. E tudo que a gente faz reflete no meio ambiente. Precisa ser radical? Não. Preciso mudar radicalmente a minha forma de viver? Não. Só preciso ter consciência da forma que eu estou vivendo. Qual é a pegada que eu estou deixando nessa cidade? Qual é a pegada que eu estou deixando nesse planeta? Vou voltar ao exemplo clássico. Copos descartáveis. A gente tem o hábito, pela vida corrida e fácil, todo mundo usa copo descartável porque é ágil. Você acabou de tomar ali a sua água, o seu suco, o seu café, você descarta ele. É fácil para isso. O problema é que ele é de plástico. Ele vai levar de 100 a 300 anos conforme o componente desse plástico para se decompor. E no dia, quantos copos descartáveis a gente utiliza? Se a gente, uma coisinha simples, eu posso continuar utilizando o copo, mas se eu adotar ele durante o dia, ao invés de produzir 8, 10 copinhos de lixo, eu vou produzir um. E é essa consciência que a gente precisa ter. São ações muito pontuais de reeducação do nosso fazer. Simples. Quando a gente resolve, por exemplo, reduzir a quantidade de lixo que se produz, uma coisa simples, eu vou à feira, eu não preciso pegar para cada produto uma sacola para trazer. Eu posso otimizar reaproveitando uma sacola. Eu vou ao supermercado, eu posso aproveitar uma caixa de papelão para colocar os meus produtos dentro e trazer. São detalhezinhos no seu dia a dia que vão fazendo a diferença. E dentre eles, cuidar do seu próprio lixo e do seu próprio quintal. Nós estamos conversando, para você que está ligando o rádio agora, com o vereador Eduardo Romero. Trabalho na Câmara Municipal de Campo Grande, como é que está o trabalho Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, os projetos, a população sempre atenta e ao mesmo tempo, quando falo da população atenta, também está participando das sessões, querendo saber como é que está o trabalho dos vereadores, os projetos apresentados. Qual a sua visão hoje dessa parceria, e não a parceria que eu falo da Câmara com Executivo e Legislativo, mas com a própria população mesmo, vereador? Bom, como a gente sempre costuma dizer, né, a Constituição foi muito feliz quando ela disse que os poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são independentes, mas devem ser harmônicos entre si, né? Precisam dialogar. Nós temos vivenciado uma experiência muito positiva de diálogo entre o Legislativo e o Executivo, que tem gerado bons resultados. Não é fácil dar conta de todas as demandas, de todos os problemas, principalmente quando você tem um orçamento público apertado, comprometido, como é o caso de Campo Grande, né? Nossa grande fragilidade no orçamento público da cidade é que, embora sejamos uma capital e os campograndenses são bons pagadores, nós não temos problema com a arrecadação própria da cidade, mas nós ainda temos uma dependência muito grande de recursos externos. Repasses da União, repasses do governo do Estado, convênios, né, e outras coisas mais. Isso deixa o nosso orçamento frágil. Mas as coisas têm caminhado, os diálogos têm existido, a participação da população, Marquinhos, tem sido algo muito interessante. Nós vivemos um outro momento.
o momento da transparência, onde existem exageros também, né, por conta das redes sociais. Hoje está muito fácil só curtir e compartilhar e pouco se envolver. Mas também trouxe muitas vantagens. As pessoas estão podendo opinar com mais rapidez, estão podendo acompanhar com mais facilidade, e isso tem mudado o jeito de fazer e de viver a política, né? Na Câmara Municipal, as audiências públicas têm tido sempre uma boa participação, tanto presencial quanto online, da população. É evidente que alguns temas geram mais debates do que outros, né? Mas o mais interessante é que a gente tem conseguido manter os canais de diálogo, sejam eles diretamente por cada vereador, com o seu mandato, com seus instrumentos, seja através das audiências públicas e as próprias sessões, que têm sido bastante acompanhada e frequentada. Eu quero agradecer a participação, que hoje nós temos aí um segundo convidado no programa, do vereador Eduardo Romero. Sempre um bom bate-papo para você, né, que está nos ouvindo também, refletir um pouco mais a respeito, e é aquilo que nós falamos, né? Hoje, quando se falava muito em meio ambiente, era verdade, já se pensava Pantanal Sul-Mato-Grossense, e esquecia mesmo do seu dia a dia. Para você é sempre importante aí nesse bate-papo que nós tivemos hoje, para você uma reflexão a respeito de sustentabilidade, porque Campo Grande também, claro, com as devidas proporções, nós também temos problemas com relação à chuva, por mais que esteja trabalhando para resolver, mas a gente sempre tem problema, e aí esses problemas também, né, tem aquela nossa participação, infelizmente, às vezes até involuntária, mas tem, não é, cara? É impressionante, né? Antes de despedir do vereador Eduardo Romero, estou lendo aqui, e eu já tinha acompanhado essa discussão, um objeto que é comum. O vereador acabou de citar o copinho plástico, mas o canudinho de plástico. O canudinho de plástico está sendo discutido no mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, só nos Estados Unidos são mais de 500 milhões de canudos plásticos por dia. Né? Há um estudo do Fórum Econômico Mundial que, se continuarmos usando os canudinhos de plástico no mesmo ritmo de hoje, os cientistas preveem que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050. Então, grandes redes, né, de cafeterias, por exemplo, a Starbucks anunciou que, ano passado isso, que deixaria de usar canudos de plástico nas lojas em todo o mundo. O McDonald's também anunciou, né, um processo aí de acabar com a utilização de canudinho plástico, mas isso apenas abre uma grande discussão do nosso comportamento em relação àquilo que é descartado, né? Então precisa efetivamente, e são leis como essas, né, ou normas, enfim, normatizações como essas propostas aí pelo vereador Eduardo Romero e também o Dr. Lívio na Câmara Municipal, que acrescenta, né, que fala aí do imposto ecológico ou da utilização de maneira mais racional da energia solar, dando benefício à população na questão do IPTU. São ações assim muito interessantes, e essa discussão em relação à sustentabilidade é fundamental e é irreversível. E, vereador, já tinha agradecido a participação, mas a nossa ouvinte, a Paula Isla, ela diz o seguinte: olha, na minha casa eu tenho sistema de captação de água e energia solar. Tentei fazer o IPTU verde para obter o desconto e me foi informado que existe a lei, mas que não foi regulamentado. Gostaria de saber se o vereador prevê regulamentar essa lei através de um decreto e como obter o desconto do IPTU verde. Ótimo, então, duas questões. Primeiro, rapidamente aqui sobre o que a Carmen levanta. Nós apresentamos, Carmen, em conjunto, eu, o vereador Gilmar da Cruz e o vereador veterinário Francisco, está tramitando na Câmara um projeto de lei que versa sobre a questão do uso de canudos plásticos em Campo Grande. Em breve essa discussão vai ganhar bastante corpo também, tá? Paula, você tem razão, a lei não está regulamentada ainda, e é por isso que a gente está entrando com essas alterações, com essas modificações, já em conversa com o Executivo para acelerar esse processo, mas o fato é, mesmo faltando a regulamentação, juridicamente a lei já determina alguns passos pontuais, e esses passos que já estão determinados na lei já podem ser cumpridos, devem ser cumpridos pelo Executivo. E o que a gente está fazendo nessa alteração, Paula, é exatamente isso, deixar essa lei mais acessível. Ela está com um bom espírito, que é de 2010, mas ela não está acessível para o dia a dia, e essa alteração, que deve ser votada aí nos próximos dias, ela vai trazer esse benefício mais explícito, vai facilitar um pouco mais. Quero agradecer a oportunidade, Marquinhos, Carmen, a toda a equipe aqui da capital, já deixar um abraço também para o meu colega e parceiro aqui, deputado estadual Coronel Davi, que em breve vai estar aqui na bancada, e dizer a todos, o meio ambiente não tem segredo, não tem mágica, o meio ambiente é o nosso dia a dia, ou a gente muda comportamento e se atenta a isso, ou a gente vai se vitimar das próprias ações que a gente vai construindo e vai plantando. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Nós aqui agradecemos a participação aqui do vereador Eduardo Romero no programa Tribuna Livre nesta manhã, 7h40. Meu amigo, minha amiga, você está querendo trocar de carro? Novo ou seminovo é na Percal é Nazarã, são 42 anos de
história. O telefone é o 3348-1100. Você pode acessar agora mesmo a loja.